Senhoras e senhores, dia 2 de janeiro de 2026, não perca as contas, ano de eleição, ano da Copa do Mundo dividido entre três países, sendo que dois não estão guardando relações diplomáticas muito boas com o outro. Olha, muita coisa, muita coisa. Mas tem uma outra coisa sobre a qual eu quero falar. Tem muita gente dizendo assim, ó, agora, né, nesse período do ano em que os podcasts todos fazem um recesso, eu não sei o que eu vou escutar. Recesso uma pinóia, minha flor. Recesso o quê, meu filho? Você está ouvindo isso aqui aonde? Você está ouvindo o quê? Isso aqui? Isso aqui é uma alucinação? Não. Isso aqui é o A Parte no Ar. Portanto, vem comigo, ó. 1, 2, 3 e... Sextou, Brasil! Em mais um ano, mais uma vez Vira Casacas com você. Toda semana, terças-feiras, em episódios incríveis. Todo final de semana é no sextou, às vezes é no sabadô, mas todo final da semana tem coluna especial, porque o Vira não para. O Vira não dá folga para eles. Já diria Bob Marley, né? As pessoas que transformam esse mundo num lugar horrível, elas não tiram férias. Então a gente não tira também. Pois é, a parte no ar para desenrolar com você as questões do mundo jurídico, do universo das leis, dos tribunais, das decisões monocráticas, das arguições de descumprimento de preceitos fundamentais, né? E tudo mais, sim, vamos ter isso hoje. Eu sou Gabriel Divan e estamos aqui com você nas ondas sonoras do feed do Vira Casacas, um dos podcasts mais queridos, mais escutados do Brasil. Considere apoiar os seus projetos preferidos e se ele, o Vira Casacas, estiver entre esses, aí a gente fica muito feliz. Então vai lá em apoia.se/viracasacas ou se você costuma fazer isso pela Orelo, vai lá em orelo.cc e encontra o Vira Casacas lá, ou ainda, mais fácil, usa o Pix que é brasileiro, o Pix que é nosso, e manda um Pix recorrente, R$ 5 para viracasacaspodcast@gmail.com. Pô, Gabriel, mas por que eu tenho que fazer isso? Não, você não tem que fazer, mas você pode fazer, e aí que vem a diferença, porque o pessoal reclama dos veículos tradicionais, do chapa-branquismo, da questão do cabresto e de um monte de problemas aí, e aí não quer apoiar os veículos não tradicionais. Aliás, né? Eu não sei, sinceramente, porque o Vira Casacas estando aqui desde 2017 desse nosso senhor, eu não sei se daqui a pouco a gente não é chamado de velha guarda, né? Enfim, agora, veículo hegemônico nunca, com rabo preso muito menos ainda. Vai lá e dá apoio para quem precisa do seu apoio. O Vira Casacas é um desses com muito orgulho. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês, ainda nessa ressaca aí do Réveillon, né? Espero que todo mundo tenha tomado água aí entre os Beer Nights, espero que todo mundo tenha feito as suas oferendas. Se você está ouvindo isso aqui, eu poderia dizer que é porque eu não ganhei na Mega da Virada, mas é tipicamente uma atitude de quem ganhou na Mega da Virada e não quer demonstrar para aplicar o golpe costumeiramente chamado de fingir costume. Então vocês nunca saberão a verdade sobre isso. Mas estamos aqui reunidos, gente amiga, porque eu tenho uma dívida com vocês. Vocês nem sabiam disso e eu tenho uma dívida com vocês. Não, não é dívida de dinheiro. Já falamos de dinheiro, inclusive apoio Vira Casacas, né? Agora, a dívida em questão é, eu tinha feito um comentário há algumas semanas atrás e tinha até gravado quase todo um episódio, uma coluna aqui, sobre a questão, vejam bem, das ADPFs, das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental número 1259 e 1260, que foram submetidas ao STF e que tiveram decisão primeiramente monocrática. Lembra que quando tem uma decisão monocrática, uma decisão em que o ministro relator dá um despacho sozinho por conta própria, ela tem que ser posteriormente referendada, levada a um colegiado, porque ministro dando decisão sozinho é simplesmente toque de caixa para quebrar galho. Relator adianta o serviço, mas tem que vir a turma ou o plenário por cima. Lembra disso? É por isso que são tribunais e cortes colegiadas. Então, decisões liminares ali, no que diz respeito a uma questão monocrática apenas do ministro Gilmar,
deram o que falar e causaram muito burburinho numa semana que, em algum momento, ela foi simplesmente atropelada pela questão da votação do chamado projeto da dosimetria. O projeto, como eu intitulei a parte e como eu gosto de mencionar, da Anistia Light. E aí não tinha exatamente como falar de outra coisa, né? Então eu desisti de falar desse assunto das ADPFs e gravei um programa rapidinho, gravei um programa assim, ó, no afogadilho, né, na bacia das almas, para explicar e para comentar as questões desse projeto aí da Anistia Light, do projeto da chamada dosimetria, que não é exatamente de dosimetria, mas tudo bem, que acabou sendo aprovado nas casas, claro, né? A gente tem todo um debate ainda para fazer sobre isso, mas naquele momento parecia ser mais importante. E este foi o aparte número 93. Portanto, e aí? E aí que para o primeiro aparte do ano, para o número 94, eu decidi voltar no tema porque está se falando muito, cada vez mais, dado alguns desdobramentos aí, de algumas ações que poderiam beirar a improbidade, poderiam beirar a chamada advocacia administrativa, poderiam veicular uma espécie de quebra ou perda da imparcialidade, ou poderiam trafegar no âmbito da suspeição, ministros se reunindo com pessoas para, de acordo com algumas jornalistas, né, para tratar de interesses particulares, sendo que ela não sabe muito bem da onde pode firmar a apuração desses fatos. Bom, é uma outra história. Isso é uma outra história. Agora, que está na boca do povo, de novo, a possibilidade de debater limites para a atuação e, quiçá, impeachment de ministros do STF, isso está. Isso está. Isso retorna à boca do povo, claro, muito motivado por pessoas que têm interesses específicos em desmoralizar ministros diante das recentes decisões aí que afetam uma pessoa específica, né? E o seu grupo de apoiadores de primeiro e segundo e até terceiro escalão. Para não dizer que frustra, né, e faz chorar alguns agora ex-deputados, né, caçados, e alguns outros aí que não vem ao caso ser mencionados. Bom, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que foi manifestada junto ao STF para questionar a aplicação de alguns dispositivos da Lei 1079 de 1950. Essa ação foi manifestada pela entidade, no caso, pelo Solidariedade, enquanto partido, e caiu para a relatoria do ministro Gilmar. Quando a gente fala de uma possível mudança ou um possível questionamento numa lei de 1950, talvez vocês pensem assim, nossa, que picuinha é essa que eles estão tentando armar? E aí que é a questão. Não é picuinha porque esta lei é a lei que define os crimes de responsabilidade de algumas figuras como o presidente da República, como o ministro de Estado e como ministro de STF. E por definir crimes de responsabilidade dessas pessoas, esta lei define, inclusive, as possibilidades de impeachment delas. E aí que a gente retoma uma velha explicação que eu acredito que eu já fiz para vocês aqui, mas é importante lembrar. Crime de responsabilidade não é necessariamente o que você entende por crime, sabe? Crime que está numa lei penal, que estabelece uma pena, uma punição que às vezes é de cana braba, pois é, isso é crime. Praticar um crime enquanto está exercendo um cargo como o de presidente da República ou o de ministro do STF pode estar associado à prática de que a gente chama um outro elemento, um outro fator que a gente chama de crime de responsabilidade. Agora, existem crimes de responsabilidade que são assim chamados, que não são crimes no sentido literal. Então, tem coisa que essas figuras que ocupam esses cargos podem acabar praticando que não faz com que eles vão parar presos em cana, mas periga fazer com que eles percam o cargo. É por isso, por exemplo, que se vocês lembrarem da questão do impeachment da presidenta Dilma, eu não vou entrar em detalhes sobre o processo aqui, mas eu já adianto para vocês que foi uma hipótese completamente forçada e completamente empurrada goela abaixo via poder político. Não era uma hipótese de configuração literal e, no mínimo, era algo de ser mais bem discutido, mas a Dilma, no caso, ela acabou perdendo o cargo, ela acabou sofrendo um impeachment. O que ela fez ou o que ela teria feito para estar enquadrada na Lei 1079
No caso, por exemplo, se vocês lerem, né, o artigo 4 da lei, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal, especialmente contra probidade na administração, lei orçamentária e guarda legal e emprego de dinheiros públicos. Ou seja, isso seria aqui um mote para a gente pensar naquela questão da pedalada fiscal e na questão de que Dilma, em tese, na cabeça de alguns, mereceria um impeachment dada aquela configuração daquela questão orçamentária específica como um crime de responsabilidade previsto na lei. Bem, então Dilma não foi presa? Não, porque ela não cometeu crime nenhum. Quiçá crime de responsabilidade ela cometeu, mas vamos deixar então aqui barato e vamos ir nos guiando pela decisão que foi dada naquele momento e acreditar, pelo menos em tese, que ela praticou um crime de responsabilidade. Sendo assim, é possível a abertura de um processo de impeachment contra ela e é possível, então, o afastamento, primeiro preliminar, para depois o afastamento definitivo do cargo, se assim for votado pela casa competente que tem que decidir essas questões, que no caso da presidente é o Senado Federal. Beleza? Então lembra, tem coisas que são ao mesmo tempo crime e crime de responsabilidade, né? Segurança interna do país, por exemplo, o presidente não pode atentar contra isso, né? Olha, o livre exercício do poder legislativo e do poder judiciário, olha, o exercício dos direitos políticos individuais, tem gente aí que anda gabaritando aqui, né? Pois bem, tem formas de fazer isso aí que diz para com crimes efetivos. No caso, por exemplo, se você pratica ou legitima ou chefia ou integra uma tentativa de tomada de poder via golpe de Estado, você, obviamente, está à mercê da possibilidade de ser acusado de um crime no sentido formal do Código Penal, cujo ato também deva ser avaliado, se você ainda estiver eventualmente no cargo, como um possível fator de abertura de um processo de impedimento por crime de responsabilidade. Então, o que eu quero deixar claro para vocês? Que crime de responsabilidade que periga gerar afastamento do cargo e impeachment é uma coisa que não necessariamente tem a ver com prática de crime comum, que pode ser simultâneo ou correlato, ou pode não ser. Então, quando falarem que alguém que detém um cargo público está sujeito a ser avaliado enquanto praticante de um crime de responsabilidade, lembrem vocês que isso não necessariamente diz respeito à pessoa ter praticado um crime no sentido literal da palavra. Crime de responsabilidade é uma espécie de apelido para elementos e condições que podem fazer uma pessoa vir a perder o cargo por mau uso ou mau exercício desse cargo. Deu para entender? Deu para entender, né? Beleza. Então vamos adiante, por quê? Qual foi a engronha com a decisão liminar do Gilmar Mendes, que precisa ainda, né, depois do recesso, ganhar ou não ganhar referendo dos demais ministros? Quando avalia a questão de que há uma lei, há algum decreto, há algum elemento normativo que talvez esteja ofendendo um preceito constitucional fundamental, essa é a grande questão, o mote central de uma ADPF, a arguição é a arguição de que há alguma coisa que precisa ser avaliada, precisa ser descartada ou precisa ganhar uma interpretação diferenciada, porque do jeito literal como ela tem sido lida, interpretada, exprimida e aplicada, essa condição acaba ofendendo o preceito constitucional num sentido, digamos assim, mais material. Pode ser até num sentido formal também, mas é diferente, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade, onde você está simplesmente pegando, por exemplo, um trecho de lei e querendo que aquilo seja avaliado como se ou se não for inconstitucional a ponto de talvez aquilo lá ser extirpado, aquilo ganhar inaplicabilidade ou aquilo ser obrigatoriamente interpretado de uma maneira um tanto quanto diversa daquela que literalmente está disposta. Agora, quando você está levantando a bola de uma espécie de descumprimento de um preceito fundamental, você está falando inclusive de uma questão de legislação anterior à Constituição, porque você quer mostrar que há aspectos daquela legislação que não condizem com a Constituição atual, de forma que ou eles precisam parar de ser aplicados ou eles precisam ser reinterpretados. E é aí que mora o perigo. Por quê?
Porque o STF, obviamente, ele tem o poder de fazer, aplicar não só um sentido literal, ele tem o poder não só de, cortar fora, né, algum texto ou alguma parte de um texto que não esteja de acordo com os preceitos, os princípios e ou com a própria literalidade normativa constitucional, mas ele pode também dizer para a gente que uma coisa não deve valer ser interpretada do jeito A e, portanto, ela tem que passar a ser interpretada do jeito B, que este sim estaria de acordo, nos trinques. Beleza? Então, aqui no caso, nós temos uma questão interessante, porque nos últimos tempos, o STF tem tomado medidas bastante aditivas, bastante suplementares, eu diria. E isso é claramente margem para que aquelas pessoas que dizem que o Supremo está governando o país, o Supremo está legislando, elas façam a festa, né? Elas façam a festa. Quando o Supremo ele começa a usar bastante esse poder de suplementaridade, ou seja, não só de dizer que um texto é ou não é inconstitucional, mas dizer até que ponto da interpretação ele é e até que ponto ele não é, de certa forma, a cravar um tipo específico de leitura daquela normativa que vale e alguns outros tipos que não valeriam, ou mais ainda, quando o Supremo resolve dar uma mudadinha marota, né? Uma mudadinha moleque no texto para dizer que aqui onde está escrito maçãs e bananas, só fica constitucional, minha gente, se vocês interpretarem pera, uva, salada mista e abacaxi. Tá, mas Gabriel, como diz na internet, né? That's a whole different sentence. Isso aí é completamente outra coisa. Quer dizer que os caras podem fazer isso? Olha, não é que podem pegar e dizer assim, olha galera, essa norma aqui que diz que a alíquota do tal imposto tem que ser 14%, ela tem que ser lida agora como quem diz o céu é violeta. Não, não é isso que funciona. Não é disso que nós estamos falando. Isso é maluquice. Agora, quando você pega uma norma e procura interpretar, dando uma explicação para ela que faz dela condizente com o âmbito constitucional, eu admito que num limite, eu admito que numa fronteira, talvez num fio da navalha, mas você está sim atuando dentro do que se espera no que diz respeito ao controle de constitucionalidade. A gente tem que ver quando é que você não cai muito para um lado do fio dessa navalha e quando você não cai muito para o outro e você consegue andar nesse fiozinho fininho e afiado, né, bem pelo meio da trilha. No caso aqui, a liminar do ministro Gilmar, ela anda por um terreno bastante polêmico, porque ela considera que sim, tem que se dar parcial provimento, não integral, mas parcial provimento no que diz respeito a algumas das questões que foram suscitadas para questionar alguns artigos e alguns elementos da Lei 1079, mas aqueles que ele escolheu têm bastante correlação com a própria possibilidade do que é, o que pode ser e o que pode vir a motivar um pedido, atenção, de impeachment de um ministro do Supremo. E, principalmente, a liminar do ministro Gilmar, ela ousa bastante, ela propõe uma coisa bem arrojada, bem ousada, porque ela muda interpretativamente uma coisa que está no literal texto da lei no que diz respeito a um pedido de impeachment de um ministro do STF. E aí, claro, né? Choveu críticas. Ai, meu Deus, ele está querendo impedir de que os próprios ministros sejam fiscalizados. É a ditadura da toga. Ah, galera, assim, ó, menos, tá? Menos. Claro, existe um fator aqui que nós precisamos debater no que diz para com qual é a extensão, assim, a boa vontade extensiva que se tem com a decisão do ministro e o que ele poderia ou não poderia fazer em termos de alargar esse âmbito da discussão. Agora, não vem com o papo da ditadura da toga nem nada, tá? Tudo que está aqui na decisão é passível de discussão. Não estou dizendo que é necessariamente ruim, nem que é necessariamente bom. Eu estou dizendo que, inclusive, tem uma questão aqui que ela beira bastante uma espécie de exagero na possibilidade de aplicar esse controle. Agora, tudo que está decidido é passível de discussão jurídica. Então, não tem nenhum escândalo. O ministro, eu vi lá no TikTok do deputadão direitoso, da caneta endireitadora, que ele agora impediu que ministros pudessem ser impeachmentados. Não teve nada a ver com isso, tá? Não teve nada a ver com isso. Então,
Vamos explicar aqui, e nada melhor do que vocês pegarem a própria decisão, que está disponível lá no site do Supremo. Lembrando, né, pessoal, eu estou falando das ADPFs 1259 e 1260, que tem a mesma matéria. E, portanto, vão ter julgamento e análise conjunta. E aí, a gente está na discussão de alguns dos artigos da Lei 1079 de 1950. Então, vamos dar uma olhada lá. Na liminar, né, na questão primordial que foi decidida pelo ministro, ele vai deferir a cautelar postulada, ele vai colocar a sua interpretação inicial sobre se tem ou não tem que e como tem que ser alterada a 1079 e onde é que ela tem que ser. Então, está colocando aqui, por exemplo, que o ministro suspende, em relação aos membros do Poder Judiciário, a expressão todo cidadão, inscrita no artigo 41 da Lei 1079. Vamos olhar o que está escrito lá no artigo 41 e o que é esse todo cidadão que o ministro está dizendo que tem que suspender, que não tem que aplicar. Ó, vamos lá. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República pelos crimes de responsabilidade que cometerem e dar os artigos respectivos aqui, tá? Beleza. Os crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo, eles estão no artigo 39 aqui, ó. Alterar por qualquer forma, exceto por recurso, a decisão ou voto já proferido, proferir julgamento quando por lei seja suspeito, exercer atividade político-partidária, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, proceder de modo incompatível com a honra e dignidade no decoro das suas funções. Ou seja, são coisas muito genéricas e muito abertas aqui. Ok? É um terreno espinhoso, beleza? Então, essas coisas aqui muito abertas, com um leque muito amplo de possibilidades de configuração, são, por exemplo, crimes de responsabilidade que os ministros podem estar sujeitos a ser investigados, averiguados e até processados no sentido de talvez perder o cargo. Agora, por que deu tanta polêmica quando o ministro falou que está vetado de todo o cidadão ir lá e oferecer possível denúncia, entre aspas, para a abertura política de processo de impedimento na casa respectiva, que aqui, de novo, vou dizer, é o Senado Federal, para averiguar um possível impeachment e afastamento de um ministro do Supremo. Bom, o argumento do ministro Gilmar aqui, ele é bastante razoável, se vocês querem saber. Porque ele está dizendo o seguinte, olha, para a abertura do impeachment de alguém que é eleito por voto, é natural que a gente possa fazer com um tipo de procedimento, com um tipo de quórum, com uma votação específica, porque a gente está falando de uma espécie de poder que, em última análise, é um poder de fiscalização daqueles que estão elegendo seus próprios representantes. Agora, um ministro supremo, ele não é eleito por voto popular. Então, a gente tem que ter, segundo a decisão do ministro Gilmar, que reinterpreta e rearranja alguns preceitos da lei, a gente tem que ter uma possibilidade que isso seja feito pelo Procurador-Geral da República por Ministério Público Federal, dado o fato de que um ministro supremo não é eleito por voto popular. Então, não é da mesma forma que alguém que é eleito por voto popular que esse tipo de situação pode ser iniciada, que esse tipo de procedimento possa ser aberto, porque vai dar vazão para perseguições que não têm a ver com a fiscalização popular, porque é claro que, como agentes públicos que são, ministros do Supremo prestam contas a toda a população, a todos nós. Agora, dizer que a gente pode fazer uma espécie de controle político, como se houvesse aqui na raiz da questão uma intenção de voto em relação a eles, pairando sobre o cargo deles, da mesma forma que há em relação a parlamentares e ao próprio presidente da República ou à própria presidente da República, a gente realmente não pode. Então, o argumento aqui é interessante. Ele está dizendo que temos que rever a lei para deixar claro que, quanto a ministro Supremo e quanto ao PGR, a gente não tem a mesma possibilidade de abertura de processo de impeachment que tem contra parlamentares e presidente, por exemplo. Claro, aqui, né, o pessoal se escandaliza. Ah, meu Deus do céu, olha aí, eu estou avisando, eles querem tirar do povo a possibilidade da fiscalização. Bom, todo direitoso, ele vira um revolucionário, né, jacobino, bolchevique, quando acontece uma que outra coisinha que, né, a gente sabe como é que funciona, né? A gente sabe como é que funciona, né? Agora, é claro que isso aqui é uma medida que tem uma carga muito grande de possibilidade antipática, né?
A gente tem que levar isso em conta. Vamos lá, ó. A decisão também, ela confere na parte remanescente interpretação conforme a Constituição, ao artigo 41 da mesma lei, para estabelecer que somente o Procurador-Geral da República pode formular denúncia em face de membros do Poder Judiciário pela prática de crimes de responsabilidade. Então, aqui é o complemento da decisão naquilo que eu já falei para vocês. Ele diz que não é qualquer um, no caso de ministro do STF, que pode dar início a um processo de abertura de investigação de crime de responsabilidade. E na segunda parte ele diz que tem que ser o PGR, porque está se tratando de uma coisa diferente daquelas pessoas que são eleitas pelo voto popular. Falei que era polêmico, falei que era ousado e falei também que é possível de discussão jurídica. Não estou aqui tomando partido e fazendo berreiro. Eu estou dizendo que é uma discussão possível. Sim, é uma interpretação que pega o que está escrito na lei e simplesmente diz que tem que ser lido de uma outra forma, de um outro jeito, com palavras que nem estão lá. Vamos deixar claro, é. Agora, vamos deixar claro também que às vezes isso é válido, às vezes isso é possível. Então, temos que discutir isso aqui sem cair naquele berreiro de achar que, olha aí, ó, tá aqui a prova de que eles não querem estar sob escrutínio público, eles são imperadores, eles são ditadores, deixa isso pra lá, deixa esses caras aí falando sozinho. Eu e você aqui que tá me ouvindo, nós estamos falando de outra coisa, tá? Nós estamos na mesa dos adultos, tá? Bom, vamos continuar aqui, vamos. Por quê? Porque a decisão também suspende, no que diz respeito a membros do Poder Judiciário, o termo simples, constante dos artigos 47 e 54 da lei. O que diz o 47 e 54? Olha lá, ó. O parecer será submetido a uma só discussão em votação nominal, considerando aprovado se reunir maioria simples de votos. Isso aqui é para a abertura do processo de crime de responsabilidade / impeachment, quando diz respeito à galera do Poder Judiciário. E no outro artigo, ele vai dizer assim, ó, 54, esse parecer terá uma só discussão e considerar-se aprovado se em votação nominal reunir maioria simples de votos. Então, qual é o galho aqui? Mais uma coisa onde a lei diz um negócio e a interpretação do Gilmar diz que fere preceito constitucional se ela não for lida de outro jeito, com outros termos e com outras coisas. Então, ele vai dar na parte 4 aqui da decisão da liminar a seguinte ordem. Tem que se dar na parte restante desses artigos aí, que é o 47 e 54 da lei, né, uma interpretação que reescreva, vamos colocar assim, que reescreva o termo da lei para fixar o quórum de 2/3 mínimo para aprovação do parecer a que se refere. Ou seja, ele está dizendo que quando for decidir se abre ou não abre processo de crime de responsabilidade contra ministro do STF, tu tem que ter um quórum de votação similar ao das outras autoridades, porque a questão é, nós temos que uniformizar o quórum específico para abrir uma votação como essa que pode fazer uma pessoa perder um cargo, seja um parlamentar, por exemplo, um senador eleito, seja um ministro de Estado, seja um ministro do STF, seja o próprio presidente. Então, aqui de novo, a lei está dizendo uma coisa, para abrir o processo contra algumas pessoas, você pode ter uma votação simples em um relatório de aprovação nominal simples. E ele está dizendo, não, tem que ser igual aos outros, tem que ser um quórum qualificado de 2/3 dos votantes que dizem respeito à Casa do Senado. Gabriel, mas a lei está dizendo que para uns é assim e para outros é assado. E a lei está dizendo que para todo mundo tem a possibilidade do cara pedir sendo qualquer um do povo. Por que a decisão do ministro está dizendo que tem que ser diferente? Ele pode pegar a lei e dizer que em vez de maçã tem que ser uva passa, né? Que está aí assombrando as farofas e as maioneses das pessoas aí nas sobras do final do ano. Cara, é aquilo que eu estou explicando para vocês. Não é que na interpretação de uma questão de análise constitucional de algum fator, o ministro possa pegar a frase as violetas são azuis e dizer que, né, a ervilha é verde. Não é isso, não é isso. Agora, existe uma possibilidade dele pegar e dizer assim, olha, dá para notar claramente aqui que essas violetas aqui não são azuis e que a gente está falando, inclusive, de uma coisa que não parecem violetas, e parecem orquídeas. Então, a gente tem que começar a aplicar, na verdade, uma questão condizente às orquídeas que temos aqui na nossa frente.
Alguém vai dizer, Gabriel, tu passa demais pano para esse cara, né? Impressionante. Não, não é questão de passar pano, gente. A questão é da gente fazer uma interpretação coerente do que pode estar em debate aqui. Não é nenhuma questão da gente pegar e dizer assim que tá certo ou tá errado e pronto. Não. É questão de primeiro situar o que pode ou não pode estar em debate. E o que ele está propondo não é pegar a lei e torcê-la ao contrário e pronto. O que ele está propondo é preciso constitucionalmente adequar as coisas para que os pingos fiquem nos is, porque do jeito que a lei está colocando, ela está promovendo uma espécie de igualdade ou uma espécie de desnível que não seria constitucional. E eu não estou nem dizendo que essa posição vai vigorar e nem que ela está 100% certa. A gente precisa analisar a questão do voto dos demais ministros, ser referendo ou não, e principalmente como é que isso fica no final, porque isso aqui é só liminar. Os ministros podem mudar de ideia, inclusive o próprio ministro Gilmar. Bom, a decisão aqui, ela caminha também por um lado polêmico, porque ela manda suspender os efeitos A e C do artigo 57 da lei. E o artigo 57 diz assim, ó, a decisão produzirá desde a data de sua intimação, ou seja, desde o começo do processo, os seguintes efeitos. A, ficar suspenso o exercício das suas funções até a sentença, no caso o ministro, e C, perder até a sentença final 1/3 dos vencimentos, né? E ali, claro, o B é ficar sujeito à acusação criminal, eventualmente, se for o caso, mas está suspendendo, então, a liminar a questão dos efeitos A e C. Então, o ministro não pode ficar automaticamente suspenso do exercício das funções e o ministro não perde automaticamente 1/3 dos vencimentos, né, que vai ser pago em caso de absolvição. Agora, embora essa questão dê pano para manga, porque nós estamos falando de possibilidade de suspensão automática de exercício do cargo ou não, que é o que interessa para muita gente que visa abrir um processo de impeachment contra o ministro Supremo, né? Ora bolas. Eu acho que a coisa mais importante da decisão, ela está aqui, ó, na alínea no inciso 7 das ordens dispositivas que constituem o sumo, o suco, o extrato final da liminar do ministro. Ele diz assim, ó, tem que excluir qualquer interpretação do artigo 39, números 4 e 5, que autorize enquadrar o mérito de decisões judiciais como conduta típica para efeito de crime. Então, vamos de novo lá ler o artigo 39, porque essa aqui, para mim, é a parte mais importante da decisão. Ó, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. 1. Quando o cara altera por qualquer forma, fora o recurso cabível, é claro, que ele tiver que analisar, a decisão ou voto já proferido. O cara não pode dar uma decisão e simplesmente ir lá mudar ela sem recurso, sem nenhuma explicação, tá? Beleza. Quando ele profere julgamento sendo suspeito na causa. A gente conversa qualquer hora sobre isso aqui, tá, galera? Tá? Vamos lá. Quando a gente tiver aqui, segundo a continuidade, o número 3 que vai dizer exercer atividade político-partidária. Então, é o seguinte, o cara não pode ser filiado a partido e dar decisão que tem a ver com o exercício militante partidário. Agora, a liminar do ministro Gilmar, ela diz que tem que suspender / filtrar o que acaba sendo enquadrado nos números 4 e 5. Ó, 4, ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres. E 5, proceder de modo incompatível com a honra e dignidade e decoro. Qual é a decisão do ministro aqui? É de que estes elementos, quando analisados, eles não possam ter a ver com gritar, choramingar, questionar decisão dos caras para tentar enquadrar na conduta. Ah, ele foi desidioso. Ah, e ele procede de modo incompatível com a honra. Tá, mas por quê? Ah, porque ele decidiu A e não B. Ele decidiu suco de uva e não suco de abacaxi. Gente, aqui reside um problemão que realmente eu sou obrigado a concordar inteiramente. É preciso que haja uma decisão para que a gente, aqui sim, aqui eu vou assinar embaixo, tá? Aqui eu vou expor a minha opinião total e eu vou aderir totalmente a liminar. A gente tem que ter uma blindagem contra pessoas que querem ficar gerando tensão e principalmente gerando impeachment e crime de responsabilidade e bafafá quando pura e simplesmente não gostam das decisões que são proferidas. Isso é grave. A gente está vivendo um momento no Brasil onde, basicamente, o Congresso Nacional,
basicamente no Congresso, a Câmara dos Deputados, mas o Senado não é tão inocentezinho assim não, quanto a isso, e em alguns escalões militares ou alguns players político-eleitorais, a gente está vivendo um mundo onde o cara ele utiliza todos os recursos, depois que isso não dá certo, ele vai lá e fica chorando na mídia, nas redes, e fica tentando pressionar, e fica encomendando medidas no campo político para tentar reverter as coisas que ele não gostou. Vide o tal PL da dosimetria, que nada mais é do que uma tentativa de dizer assim, olha, já que não funcionou nenhum das minhas artimanhas para ser absolvido e para baixar minha pena, então eu vou tentar mudar a lei para que diminua drasticamente o tipo de pena para o crime que eu fui condenado e para que isso acabe me atingindo positivamente. A gente está vivendo uma crise de choramingo. Então, é elementar que a gente tenha uma interpretação dessas questões aqui, do que diz respeito ao que pode ou não pode gerar um pedido de impeachment para o ministro Supremo, que não possa ser gritaria, que não possa ser birra de quem está tentando tumultuar o ambiente político, judicial, executivo, legislativo brasileiro. Para quem está tentando tumultuar a possibilidade do exercício de três poderes com a independência, ou o resquício de, ou o sonho de, ou né, a ilusão de, que seja, né, separação que nós temos aqui. Então aqui, ó, talvez eu tenha minhas dúvidas quanto ao que o ministro poderia e deveria fazer sobre propor um novo quórum de votação contrário ao que está na lei. Né? Eu tenho dúvidas aqui. Talvez eu tenha dúvidas quanto a se, de fato, uma pessoa que está sob escrutínio de um processo de crime de responsabilidade, ela não tenha que realmente ficar afastada do cargo. E com isso, talvez ter reduzido seus vencimentos. Então, aqui eu coloco alguns pontos de dúvida sobre a liminar do ministro Gilmar. Agora, que a gente pode chegar numa questão de ver com bons olhos aquela ideia dele dizer que para ministro Supremo não é todo mundo que pode pedir, que tem que ser o PGR, por uma questão de não equivalência entre presidente e parlamentares com o ministro Supremo, eu acho que dá para concordar, dá para caminhar para o lado da concordância. Agora, sem dúvida nenhuma, quanto a esse último fator, eu concordo inteiramente. Tem que deixar claro que crime de responsabilidade que tem a ver com a conduta do ministro não é ele tomar decisões que me desagradem e aí eu vou fazer beiço. Então, vamos acompanhar isso daqui, pessoal. É uma pauta interessante para o início do ano. Nós estamos vendo aí muitas questões que dizem respeito a levantamento de quentinhas aí, de notinhas sobre suspeição de ministros, sobre algumas condutas aí que dizem respeito a patrocínio de interesses, sobre algumas questões que dizem respeito a certas ligações, no sentido até mesmo literal, né? A gente está vendo muita coisa e eu acredito que, pelo menos nesse começo de 26, vai estar quente o assunto da possibilidade de impeachment de ministros, principalmente quando voltar à tona a decisão dessas ADPFs. Lembrando que isso aqui, por enquanto, é uma liminar, o jogo ainda não está nem perto de terminar, isso aqui tem que ter uma votação plenária, e a gente vai ter justamente outros desdobramentos, mas o assunto respectivo a quando pode e não pode ter possibilidade de começo de processo que possa vir a levar a impeachment de ministro Supremo, ele ainda vai dar muito pano para manga. Porque certamente vai vir, assim como vê a dosimetrinha, vai vir muito projeto de lei aí, vai vir muita proposta de emenda, vai vir muita coisa que vai tentar rebater diretamente, de forma reta, de forma diametral, no campo político, uma coisa que está sendo decidida no campo da avaliação judicial, como é só o que basicamente acontece no nosso país nos últimos tempos, né? A ideia não é nem você rebater uma decisão que você não gostou, a ideia é você rebater ao vivo. Enquanto a decisão está sendo tomada, você já tenta criar uma lei para ser aprovada, para já lidar com aquilo que eventualmente vai ser decidido. É o escambau, né, gente? Continuamos vivendo no Brasil para o bem e para o mal, e é desde essa calorenta terra das Havaianas que eu me despeço de vocês hoje, esperando ter explicado um pouco mais sobre essa questão e dizendo que vamos sim aguardar os desdobramentos disso. Então, tá paga a dívida, né? Que peninha, você achou que eu ia depositar um Pix para você, né? Não, a dívida era falar desse assunto aqui que acabou sendo atropelado por outro, mas que talvez agora seja até melhor de ser conversado, porque talvez agora ele tenha um pouco mais de maleabilidade aqui, porque ele vai voltar a estar na vitrine,
ok? Falamos em breve com mais uma parte, falamos em mais breve ainda com mais um Vira-Casacas, porque aqui o sistema é bruto e a coisa não para. Nós não temos recesso para que você não tenha carência de informação. Que tal? Tchau, tchau, gente, e feliz ano novo!